Meus amigos, Atlético venceu o América Mineiro, né, lá dentro da casa do América e complicou a saída do Paysandu. Mas eu vou te provar aqui que esse resultado ele não é de todo pior, né? Então fica aí até o final que a gente vai entender que na verdade esse resultado ele tem dois lados, né? O lado bom e o lado ruim. O lado ruim você já sabe que o Atlético passou o Paysandu, mas eu vou te explicar aqui por que que isso também tem o lado bom, tá? Antes, por favor, de dar o like aí, comenta, curte, compartilha, porque isso é muito importante para o canal, isso ajuda a dar relevância e com isso me incentiva mais a trazer mais conteúdo aqui para vocês, tá bom? Vamos fazer aqui o balanço, aquele balanço de sempre da 14ª, desculpa, da 15ª rodada, né? Vamos lá fazer esse balanço da 15ª rodada da tabela para Paysandu, né, para o Papão aí sair da zona de rebaixamento. Bem, eu já gravei um vídeo aqui explicando para vocês que ainda é cedo para cravar que o Paysandu ou qualquer outro time vai passar o campeonato inteiro lutando para sair da zona. Essa luta ela é momentânea. Esses números eles só vão realmente se consolidar ali pela 25ª, 28ª rodada. Por enquanto está tudo muito aberto, muito embora momentaneamente o Paysandu lute aí para sair da zona de rebaixamento, tá? E aí eu vou te provar que essa derrota do América e essa vitória aqui do Atlético, né? Inclusive quem viu o jogo viu, nossa, que time horrível esse do América, né? E a gente fez 2-0 e deixou eles empatarem ainda. Mas foi aquele dia que nada funciona, né? Que a gente fala quando o dia é noite, né? Eles fizeram aquele gol lá de falta do William Bigode que nunca mais vão acertar, aquele gol que fizeram lá de escanteio com falha da nossa zaga. Então, faz parte, né? Isso aí faz parte, é normal que aconteça, assim como aconteceu com eles também, né? Então, olha só para a gente ver aqui na tabela, né? O Paysandu ocupa atualmente, né, a 18ª colocação e repare que aqui na zona da confusão a diferença é de apenas um ponto, né? Para sair dessa zona de confusão que é o Atlético em relação ao Criciúma e o último está apenas a 2 pontos do Criciúma. Agora, olha só, claro, ainda tem o jogo do Criciúma, mas isso não vai mudar muita coisa, né? Porque o que importa é que é o ponto de corte do Z4 e o ponto de corte do G4, né? Até fiz um tweet sobre isso daí para ver, olha só, a gente está aqui na 14ª rodada, desculpa, 15ª rodada, né? Já quase fechada a 15ª rodada, e a diferença do G4 para o Z4, que é a zona de confusão, é apenas 9 pontos. Sendo que ainda faltam 69 pontos para ser disputado. Aí de repente você vai dizer, não, mas aí tirar 9 pontos, bem, meu amigo, é tirar 9 pontos em 69 pontos possíveis, né? Claro, a gente pode pegar o exemplo de Paysandu e Atlético, que venceram 3 das últimas 4 partidas. Isso é raro? É raro. Mas de uma certa forma a gente percebe que 9 pontos foram ganhos em 4 rodadas, né? No caso do Paysandu 10 e o Atlético 9. Claro que isso não vai acontecer sempre, mas eu estou pegando apenas um recorte de 12 pontos possíveis. O Paysandu conquistou 10 e o Atlético conquistou 9. Se por um lado isso não vai acontecer em 3, 4 rodadas, mas a gente tem que lembrar que ainda faltam 24 rodadas, né? Ainda falta, desculpa, toda hora eu tô achando que é 24, ainda faltam, no caso, 38 menos 15 vai dar 23, né? Por isso faltam 69 pontos. Ainda faltam 23 rodadas. Então, é muita coisa. Isso muda. E a Série B, pessoal, ela tá muito equilibrada. E a gente pode observar aqui pela tabela do Globo Esporte, ó. Esse pontinho, um pontinho verde é vitória, um pontinho vermelho é derrota e um ponto cinza ele é empate. Então, regularidade nos últimos 5 jogos a gente só tem aqui do Curitiba e, por incrível que pareça, do Paysandu, que perdeu uma, ganhou 3 e empatou a outra, né? Os demais, ó, você vê a irregularidade, ó, pontinho vermelho, pontinho verde, pontinho vermelho, pontinho verde. Então, o próprio Goiás, que é o vice-líder, ó, verde, verde, vermelho, vermelho, verde. Novo Horizontino, verde, vermelho, empate, empate, né? Então, o Atlético Paranaense, que é o maior investimento da Série B, né? O maior investimento aí da Série B é o Atlético Paranaense, seguido do Curitiba. O Atlético Paranaense perdeu, ganhou. Perdeu 2, ganhou de novo. Desculpa. Ganhou, perdeu uma, ganhou 2, perdeu outra e ganhou de novo agora lá do Amazonas. Então, vocês veem que está tudo muito equilibrado, né? E isso não só os números dizem, né, como na prática. O número a gente tem que conjugar com o que a gente vê na prática, né? Na prática a gente não vê uma diferença brutal
de diferença técnica entre o G4 para o Z4. É só tu ver pelos próprios jogos, né? Uma coisa é um jogo isolado. Por exemplo, o Atlético ganhou quando era lanterna, ganhou do Goiás. Ah, e pode-se dizer que foi isolado, tá. Mas e o fato do Atlético ter ganho o América, que estava aqui no meio de tabela? E agora já começa a entrar na zona da confusão. Por isso que eu disse que tem o outro lado. Porque se por um lado o Atlético passou a gente, por outro, ele segurou o América, né? E aí, seja você pensando em lutar pelo rebaixamento, para sair do rebaixamento, seja você sonhador em G4, esse resultado é bom porque traz o América para baixo. E aí ele fica também com um pé aqui no Z4 e não avança muito para o G4. Por isso que também, por outro lado, é aquilo que a gente já conversou, né? Os times de meio de tabela perder para quem está embaixo não é ruim, inclusive para quem pensa que a gente vai brigar só para não ser rebaixado, tá? Inclusive para isso, é bom também quem está embaixo ganhar, quem está no meio de tabela, porque como a gente está no começo ainda está no 1/3 do campeonato, isso faz com que mais times desçam e ficam brigando embaixo também. Então, a gente vê aqui um equilíbrio muito grande, né? Já dei esse exemplo do Atlético com o Goiás, agora do Atlético com o América, próprio Remo e Paysandu, né? Tudo bem que tem a questão de ser rival, e o Remo a gente já sabe que é nosso freguês mesmo, né? Mas enfim, tudo bem que tem o clássico, mas na época nós éramos lanterna e o rival estava brigando lá no G4. O que aconteceu? A gente ganhou e ganhou sobrando, né? Então a gente vê muito o Amazonas. O Amazonas foi lá em Cuiabá e ganhou de 1-0 o Cuiabá, que estava um passo dentro do G4. Então, a gente consegue ver que não é um caso isolado. Ah, no futebol tudo pode acontecer e aí um caso isolado aconteceu. Não. A gente está vendo diversos jogos com times de baixo ganhando os times de cima. E isso vai cada vez mais ficar equilibrado. Por quê? Porque a gente vai ter a janela que vai abrir, está abrindo agora em julho e vai até setembro. Então, isso quer dizer que os times vão se reforçar mais ainda, né? Principalmente quem está embaixo, então esse equilíbrio tende a permanecer. Então, por isso, meus amigos, que não é de todo ruim aí essa derrota do América, né? E aí, com isso, a gente tem um problema maior para sair do Z4, né? Tanto que se a gente for fazer aqui uma simulação bem rápida, ó, infelizmente, né, antes, como a gente estava aqui, o Atlético venceu, se ele não tivesse vencido, a gente estava aqui em 17º, então bastava que a gente secasse Criciúma e Botafogo. Bastava isso aí, né? Vamos, só para efeito de raciocínio, vamos supor que dê aqui a lógica, né? E o Criciúma perca, né? É o único jogo que falta do Criciúma, tá? Vamos supor que dê essa lógica aqui. Se o Atlético não tivesse vencido, bastava a gente secar Botafogo ou Criciúma. Como o Atlético venceu, e aí o Operário tá fora de cogitação, porque por mais que ele perca, ele tem mais vitórias que a gente, então o Operário a gente já não vai alcançar nessa próxima rodada mesmo. Então agora o que tem que acontecer para a gente sair do Z4, né? Muito embora eu acho, claro, como o torcedor é legal, né? Até para isso dar uma moral pro time, mas o importante é ir pontuando, né? Mas sim, para efeito psicológico é bom sair da zona da confusão. O que é que a gente vai ter que torcer? Agora a gente vai ter que secar dois times. Vai ter que secar o Atlético para que no mínimo ele empate, né? E aí o Atlético joga contra o Avaí, muito embora seja dentro de casa, é o Avaí, que tem, não só por estar no G4, mas tem um time bom, né? Então a gente teria que torcer para que, obviamente, primeiro a gente vencer, lógico, né? Fazer a nossa obrigação. Torcer para que o Atlético, no mínimo, empate contra o Avaí. E aí, ou Criciúma ou Botafogo perca, né? Ou um ou outro. Então, ou seja, a gente tem que secar dois adversários. O Atlético, e aí pode ser o Botafogo ou o Criciúma, ou se o Atlético vencer, a gente secar Botafogo e Criciúma. Então, infelizmente, meus amigos, ó, o Criciúma joga dentro de casa, né? Eu vou colocar lógica para o Criciúma porque tem torcida, então vou colocar lógica para o Criciúma 1-0, tá? Vou colocar lógica, vou tirar o Criciúma da nossa secação, vamos dizer assim. E no jogo do Botafogo que joga dentro, como não tem torcida e é contra o Volta Redonda, aí sim a gente pode arriscar uma zebra, tá? Somente o Botafogo perdendo, ele empatando, a gente não sai, né? Então, infelizmente, né, considerando essa zebra, entre aspas, aí do Atlético contra o Botafogo, a chance da gente sair vai ser muito menor. Mas é aquela história, né? A gente já teve muito pior. Então, importante a gente vencer, né? Se a gente fosse fazer uma simulação aí otimista, seria essa, a gente saindo. Se a gente fosse fazer uma simulação realista, no mínimo aqui um empate do Botafogo, né? Então a gente não sairia, mas pelo menos estaria com a mesma pontuação
de quem está fora, então isso já seria muito bom, o que é mais importante, né? A ideia é ir pontuando. Certo, meus amigos? Então, não se esqueça aí, por favor, de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, né? Dar aquela força aí para o canal Central Papão. Forte abraço e até a próxima.